O primeiro passo para começar a vender na internet, beleza? Criar um negócio segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia, beleza? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que na Bíblia tudo começa a partir do Senhor. Então o Senhor dá o chamado, o Senhor dá uma palavra para alguém e a partir dessa palavra essa pessoa realiza algo. Então no caso de Noé, por exemplo, o Senhor avisa para ele do dilúvio e manda ele construir a arca e assim ele constrói a arca. Assim também são com as conquistas ao longo do Antigo Testamento. O Senhor avisa para alguém que ele vai entregar o povo, entregar o inimigo nas mãos dele, essa pessoa vai lá e enfrenta o inimigo e o Senhor cumpre com a sua promessa. Então a primeira coisa que eu teria em mente no seu lugar é que o Senhor te deu alguma palavra, deu alguma coisa para você que você usasse como resposta para essa geração. Vou dar um exemplo. Eu tenho um negócio junto com a minha mãe para ajudar mulheres que foram traídas, beleza? Essa é uma palavra que o Senhor deu para minha mãe, porque essa faz parte da história da minha mãe. Minha mãe foi traída e aí ela começou a ajudar outras mulheres a partir disso. Primeiro ela viveu uma transformação nela própria, né? E depois ela ajudou outras mulheres, que é parte do negócio que ela tem hoje. Pelo menos um deles. Então, entenda, aconteceu algo na vida dela que puxou ela para esse determinado caminho, para esse determinado negócio. Na sua vida, isso provavelmente também aconteceu. Existe algo que justifica você fazer o que você faz e esse algo não é, ou pelo menos não deveria ser, somente o dinheiro. Tem que ter alguma coisa na sua história que te chamou para fazer algo que você faz. Esse alguma coisa que te chamou algo para fazer o que você faz é o que eu chamo de o agir de Deus na sua vida. Então, olha como a perfeição do Senhor acontece na nossa vida, né? Mesmo que seja algo ruim, como é o caso da minha mãe, tipo, de ser traída, isso faz parte de quem você é ou de quem ela é e isso cria nela o produto que ela desenvolveu. Então, antes de você ficar pensando em qual é o negócio que você vai construir, o que você vai vender, o que você vai fazer, começa pensando sobre quem você é, sobre quem o Senhor está te tornando, sobre quem é o Senhor para você. Começa escrevendo, por exemplo, 10 atributos de Deus que você enxerga nele. Depois separa os 3 principais. Esses 3 principais, muito provavelmente, são atributos que você tem e que você reflete do Senhor. Porque a gente vê no Senhor aquilo que a gente acredita que tem na gente. Para mim, por exemplo, eu vejo o Senhor como na época da faculdade de cinema, eu dizia que ele era uma espécie de roteirista perfeito, assim, pela criatividade em contar a história, pela a criatividade em escolher os improváveis para fazer alguma coisa, né? Esse é um atributo do Senhor que eu vejo nele e que é refletido em mim. As pessoas normalmente me associam a um cara criativo. O que eu estou querendo dizer é que antes de você começar a pensar em qual o produto que você vai vender, qual o problema que você vai solucionar, tome essa decisão junto com o Senhor, tendo em vista os atributos, os dons, os talentos que o Senhor te deu, a história que o Senhor te deu, os problemas que o Senhor te deu, e muito provavelmente nessas perguntas que eu acabei de fazer, você vai achar a resposta daquilo que você deve vender. Eu, por exemplo, na minha história, o Senhor me deu a possibilidade de aprender muito sobre lançamento, muito sobre marketing digital, muito sobre... eu afundei mesmo, mergulhei profundamente num conhecimento sobre lançamento digital. E começou a arder no meu coração o desejo de ensinar isso para outras pessoas. A princípio eu neguei esse caminho, porque eu ficava dizendo para o Senhor, não Senhor, tem muita gente que faturou muito mais do que eu na internet, essas pessoas que devem ensinar, eu não fiquei rico. E o Senhor começou a me dizer que eu não precisava ter ficado rico, ele começou a me dizer que ele ia me usar para ajudar outras pessoas, e era isso que eu deveria fazer. E é isso que eu comecei a fazer. Eu gravei alguns vídeos aqui no canal
e aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, antes de ficar pensando qual é o problema, qual é o produto, qual é o lançamento, qual é a estratégia, qual é o funil, converse com o Senhor e veja o que Ele quer que você faça. Qual é a resposta para essa geração que o Senhor quer que você seja no meio do nosso povo. Eu tenho certeza que o Senhor te entregou uma palavra e Ele quer que você fale, comunique essa palavra para a nossa geração. Que Deus te abençoe.